A paz de Deus a todos, irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre os acontecimentos da última semana profética. Irmãos, os acontecimentos do Apocalipse, né, se cumprirão na última semana profética. A última semana profética, irmãos, ela nos revela os últimos 7 anos, ou seja, toda a revelação do Apocalipse ali diz respeito aos últimos 7 anos do mundo, certo, irmãos? E essa última semana profética, esses últimos 7 anos que é revelado no livro do Apocalipse, irmãos, essa profecia ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte diz respeito aos 3 anos e meio primeiro. A segunda parte diz respeito aos 3 anos e meio finais. Irmãos, nos 3 anos e meio primeiro é chamado de princípio das dores, porque ali, irmãos, é um tempo que há guerra, fome, morte, peste, né? Tanta coisa ruim, tudo ao mesmo tempo, né? Porém, irmãos, ainda não é as dores de fato. As dores de fato, irmão, vêm na segunda parte da última semana profética, porque apesar da primeira parte, né, dos 3 anos e meio primeiro, ter ali guerra, fome, morte, tantas outras coisas, nesse tempo a igreja ainda não é perseguida e morta pelo anticristo. Porém, irmãos, a igreja passa a ser perseguida e morta pelo anticristo na segunda parte da última semana profética, como nós vemos em 13 de Apocalipse, que é dito que a besta tem 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, para perseguir o povo santo e vencer ele. Então, irmãos, o tempo de perseguição e morte do povo de Deus é os 3 anos e meio finais. Então, os irmãos entendeu, a última semana profética, os últimos 7 anos, nós pode dividir em duas partes. 3 anos e meio primeiro, 3 anos e meio finais. 3 anos e meio primeiro, princípio das dores. Os 3 anos e meio finais é as dores de parto, é o tempo da grande tribulação. É nesse tempo que o povo de Deus ele vai estar sendo perseguido e morto. Irmãos, e um texto muito interessante que, quando nós analisa, vai confirmar tudo isso, é o texto, irmãos, das duas testemunhas. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, que tem irmãos que acreditam que são dois homens, dois profetas literais. Eu tenho vídeo no canal que eu explico que fala do povo de Deus. Então, é só os irmãos procurar o vídeo, né? Ou pede para a gente deixar o link que a gente compartilha. Mas, irmãos, nem eu estava dizendo, um dos assuntos principal do Apocalipse, para nós entender a última semana profética, é o quê? É o assunto das duas testemunhas, porque o assunto das duas testemunhas, irmãos, vai nos revelar o quê? Ela vai nos revelar a história da igreja na última semana profética, ou seja, nos últimos 7 anos. Os irmãos notam que, eu vou falar aqui, irmãos, resumido, os irmãos procura pelo vídeo das duas testemunhas no canal, procura ler também, né? E não é só ver os vídeos, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar na palavra de Deus. Então os irmãos notam que lá em 11 de Apocalipse, no assunto das duas testemunhas, é dito, elas profetizam por 1260 dias sem sofrer dano. 1260 dias, irmãos, corresponde ao quê? 3 anos e meio, ou seja, é os 3 anos e meio primeiro. É os primeiros 3 anos e meio. É o tempo do princípio das dores. Elas, irmãos, profetiza sem sofrer nenhum dano nos 3 anos e meio primeiro, ou seja, nos 1260 dias primeiro. Irmãos, depois disso é dito que na metade, quando elas concluiu o testemunho, qual é o tempo de testemunho dela? 1260 dias, 3 anos e meio primeiro. É dito ali, irmãos, que quando ela concluiu o testemunho delas, a besta se levanta do abismo, persegue e mata as testemunhas. Irmãos, a besta ela se levanta em que tempo do abismo? Lá na metade da última semana profética. É um reino, é um império que morreu no passado e Satanás vai reviver no futuro. Então, irmãos, as duas testemunhas profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio, sem sofrer dano. Terminou esse tempo, chega a metade da última semana profética. Satanás revive um império que caiu no passado. E ele traz ele de volta à vida. E esse império vai perseguir as duas testemunhas. E os irmãos notam que é dito que os corpos delas jazerão mortos na praça da grande cidade, né?
onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. A perseguição, a tribulação é só em Jerusalém? Não, é porque ali, irmãos, é o epicentro de todos os acontecimentos. Como o povo de Jerusalém, Judá, se desviava no passado e Deus enviava profeta para chamar eles para o caminho certo de novo, Deus vai fazer no futuro também. Então, irmãos, na metade da última semana que Satanás levanta o império que foi morto no passado, ele revive ele no futuro e começa uma guerra, uma perseguição contra as duas testemunhas. Isso, irmãos, após elas ter concluído os 1260 dias de testemunho, sem sofrer dano, ou seja, os 3 anos e meio primeiro que elas vão profetizar sem sofrer dano, que é o princípio das dores. E na metade da semana profética, da última semana, quer dizer, após 3 anos e meio, Satanás levanta esse reino para perseguir elas. E os irmãos notam que, no decorrer do assunto, é dito que após 3 dias e meio, elas ouvem uma voz do céu dizendo, subi para cá, e elas sobem ao céu numa nuvem. Irmãos, veja bem que após 3 dias e meio, essa voz vem e chama elas, e elas revivem. Por que, irmãos, 3 dias e meio? Por que não 3 ou 4? Porque qual que é a metade de uma semana literal? 3 dias e meio. Então, irmãos, esses 3 dias e meio corresponde à segunda parte da última semana profética. Corresponde, irmãos, aos últimos 3 anos e meio. Resumindo, a besta se levantou na metade da última semana, fez guerra às duas testemunhas, venceu elas. Após 3 dias e meio, quer dizer, após 3 anos e meio de perseguição da besta, as duas testemunhas, elas ouvem uma voz do céu dizendo, subir para cá, quer dizer, é o tempo da ressurreição. O tempo da ressurreição, irmãos, ele só ocorre quando? Após 3 anos e meio de grande tribulação, como está lá no livro de Daniel, no capítulo, se eu não me engano, no 12, irmãos. Então, os irmãos entenderam aqui? A última semana profética é os últimos 7 anos. Ela é dividida em 2 partes, princípio de dores e as dores finais. Princípio de dores é um tempo de muito sofrimento, mas é o tempo que ainda o povo de Deus não vai estar sendo perseguido e morto. Os 3 anos e meio finais é as dores de fato, é um tempo que a igreja vai estar sendo perseguida e morta. As duas testemunhas profetizam por 1260 dias sem sofrer dano, 3 anos e meio. Primeiro, o tempo correspondente, né, ao tempo do princípio das dores. Na metade dessa semana, quer dizer, após esses 1260 dias, após 3 anos e meio, a besta se levanta do abismo e faz guerra às duas testemunhas. E após 3 dias e meio, ou seja, após 3 anos e meio que a besta está perseguindo, está causando guerra, está matando as duas testemunhas, após esses 3 dias e meio, elas ouvem uma voz do céu dizendo, subi para cá. E elas revivem e sobem ao céu. É o tempo da ressurreição, irmãos. E o tempo da ressurreição ocorre quando? Quando Jesus Cristo retorna. Então, irmãos, aqui nós falamos aqui da última semana profética, mostrei para os irmãos que a primeira parte diz respeito ao princípio das dores, a segunda parte, as dores de fato, que é o tempo da grande tribulação. E agora, irmãos, eu vou focar na segunda parte da última semana profética, irmãos, que é o tempo da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. E, irmãos, esses 3 anos e meio finais é revelado em 13 de Apocalipse, é revelado em 7 de Daniel e no livro de Daniel, capítulo 12 também. Irmãos, lá em Apocalipse 13, como eu já havia dito antes, é dito que a besta ela recebe autoridade, né, para perseguir o povo santo por 42 meses. Os irmãos faz a soma, 42 meses corresponde ao quê? A 3 anos e meio. Então, em Apocalipse 13 está revelado o tempo da grande tribulação, a segunda parte da última semana profética, onde a besta ela tem permissão, tem autoridade para perseguir e vencer o povo santo. Vencer entre aspas, claro, né? Vencer o povo santo. Quer dizer, é o tempo da grande tribulação. Tem muitos que dizem, serão 7 anos de grande tribulação. Não, irmãos, a grande tribulação é 3 anos e meio. É o tempo que a igreja está sendo perseguida e morta pelo anticristo. Os 3 anos e meio primeiro
é o princípio das dores. Tem guerra, fome, peste, tantas coisas ruins, mas ainda o povo de Deus não está sendo perseguido e morto. Tanto é que as duas testemunhas, elas têm poder para profetizar nesse tempo sem sofrer dano algum. É só os irmãos ir lá em 11 de Apocalipse examinar. E, irmãos, em 7 de Daniel também é revelado a segunda parte da última semana profética, os 3 anos e meio finais, porque ali ele tem uma visão, né, do animal feroz, que tem 10 chifres, e sobre esses chifres se levanta um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, irmãos, ele magoará os santos do Altíssimo, perseguirá o povo santo por um tempo, tempos, e por metade de um tempo. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, ou seja, irmãos, totalizando 3 anos e meio. Então ali está revelado que o chifre pequeno ele persegue o povo santo por 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, irmãos, faz conexão ao que está escrito em 13 de Apocalipse. Ali, irmãos, só muda a expressão. Ali em 13 de Apocalipse é dito que a besta persegue o povo santo, faz guerra a eles por 42 meses, 3 anos e meio. Em 7 de Daniel é dito que ele vencerá, né, magoará, né, o povo santo do Altíssimo por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, são 3 anos e meio. E quando, irmãos, nós vamos em 12 de Daniel, ali é revelado, irmãos, que a ressurreição dos mortos só ocorrerá após 3 anos e meio de grande tribulação. Ali no comecinho, irmãos, é dito a Daniel que haverá a ressurreição, né, dos mortos, né, dos justos e dos injustos. Então, irmãos, nota que ali foi revelado a Daniel a ressurreição dos mortos, certo? E mais adiante no texto, irmãos, ele vê a visão dos anjos ali, né, ante o rio, e ele pergunta, né, quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas? A ressurreição dos mortos. E é dito ali, né, ele responde, o anjo responde da seguinte maneira, que se cumpriria após um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando terminar, né, de haver destruído o poder do povo santo. Em outras palavras, um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quer dizer, o anjo, em outras palavras, quer dizer, Daniel, após 3 anos e meio, quando o poder do povo santo terminar de ser destruído. Então, irmãos, quando o poder do povo santo é combatido na segunda parte da última semana profética, que tempo é esse? Em 13 de Apocalipse é dito 42 meses, em 7 de Daniel é dito um tempo, tempos e metade de um tempo, resumindo, 3 anos e meio. Então, irmãos, o poder do povo santo é destruído em 3 anos e meio. E após isso, vem o quê? A ressurreição dos mortos. Então, os irmãos, conecta isso agora as duas testemunhas. Ela profetizou por 1260 dias sem sofrer dano, 3 anos e meio, sem sofrer dano, ali no tempo do princípio das dores. Depois disso, na metade da última semana profética, Satanás revive um império que caiu no passado. Ele levanta o reino da besta para perseguir as testemunhas, que é a igreja de Cristo formada por judeus e gentios. E ele começa a fazer guerra, perseguir as testemunhas, que é a igreja de Deus, formada por judeus e gentios. E após 3 dias e meio, após 3 anos e meio, elas ouvem uma voz do céu dizendo, subi para cá, é o tempo da ressurreição. E o que o anjo disse ali para Daniel? Que após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, e quando houver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Que coisas, que maravilhas, a ressurreição dos mortos. Então, os irmãos, entendeu? O cumprimento da última semana profética dos últimos 7 anos, como que Deus deixa bem claro isso nas Escrituras. Então, irmãos, agora eu vou fazer a leitura aqui em Daniel com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, em Daniel capítulo 9, verso 27, que é ali que se origina o assunto e a revelação da última semana profética. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Já o assunto vai terminar, né? Já o vídeo termina. Ele quem? O príncipe que há de vir no tempo do fim, o anticristo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana.
Na profecia, essa última semana corresponde aos últimos 7 anos. Ele fará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é esse assolador? O príncipe que há de vir, o anticristo. E isso até a consumação, quer dizer, isso até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Provavelmente uma referência ao derramamento das 7 taças, que é destinada ao anticristo e ao seu reino. Ele firmará um concerto por muitos, o anticristo, né? Com muitos por uma semana, quer dizer, 7 anos. Na metade da semana, quer dizer, na metade desses 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Acredito eu, irmãos, não o sacrifício e a oferta de manjar segundo a lei, mas a realidade dela. Isso que vai ser cessado. Isso, irmãos, na metade da última semana profética. Irmãos, quando que a besta começa a fazer guerra às 2 testemunhas? Após elas concluir 1260 dias de testemunho. Ou seja, após elas concluir 3 anos e meio de pregação, de anúncio, sem sofrer dano. Certo, irmãos? Então, após esses 3 anos e meio aqui, nós vemos, irmão, que é na metade da última semana profética que é cessado a realidade, né? Não a sombra, mas a realidade do sacrifício e oferta de manjares, que diz respeito à oração, à adoração ao verdadeiro Deus, diz respeito à pregação do evangelho, enfim, irmãos. É na metade da semana, quer dizer, na metade dos últimos 7 anos que isso acontece, ó. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Essa expressão, sobre as asas das abominações, fala, irmãos, da abominação assoladora. A abominação assoladora fala da adoração à besta, da marca da besta, que vai ser imposta, irmãos, na metade da última semana profética. Certo, irmãos? Então, sobre a asa das abominações, quer dizer, sobre toda essa idolatria, sobre a marca da besta, sobre a adoração ao falso Deus, virá o assolador, o anticristo, porque é ele que obriga a realidade do sacrifício contínuo e da oferta de manjar ser cessado. É ele que ordena ali a abominação assoladora. O que era a abominação assoladora no tempo de Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, irmãos, ele forçou o povo a adorar um Deus falso. Ele estabeleceu a estátua de Zeus ali no templo. Quer dizer, ele proibiu a adoração verdadeira e forçou o povo a praticar uma falsa adoração. E é isso que o anticristo faz no tempo do fim, irmãos, através da marca da besta. A marca da besta está relacionada à abominação assoladora do tempo do fim. E sobre as asas das abominações, que diz respeito à abominação assoladora e à marca da besta, e sobre as asas das abominações virá o assolador, quer dizer, o anticristo, para assolar, para fazer guerras, testemunha, para perseguir ela, e isso até a consumação. Quando é a consumação? Quando termina o tempo dele. O tempo dele agir é 42 meses. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre o anticristo. Provavelmente falando ali, como eu disse, né, do castigo das 7 taças. Então os irmãos entendem os acontecimentos da última semana profética? 3 anos e meio primeiro, princípio das dores. Os 3 anos e meio finais, as dores de fato, né? Nesses 3 anos e meio primeiro, a igreja profetiza sem sofrer perseguição. Já nos 3 anos e meio finais, a igreja e o povo de Deus, né, sofre perseguição, é morta pelo anticristo. Por isso é dito, irmãos, que a besta recebe poder para agir por 42 meses. Por isso é dito que o chifre pequeno magoará os santos do Altíssimo por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio. Então os irmãos entendem como que a relação entre a última semana profética e os acontecimentos do Apocalipse. Irmãos, para a gente entender o Apocalipse, a última semana profética, nós temos que usar de base, porque nós vamos entender que ali, todas as profecias contidas ali, a base dela está na última semana profética, quer dizer, todos os últimos 7 anos vai se cumprir ali, irmãos. Então, irmãos, tem gente que fala, nós estamos no tempo do Apocalipse. Não, irmão, nós não estamos, ainda vamos chegar.
Muitos falam, nós estamos no princípio das dores. Não, ainda não, irmãos. O princípio das dores é os 3 anos e meio primeiro. Nota que fala que ele firmará um concerto por muitos por uma semana, 7 anos. Esse concerto aqui com muitos não foi firmado. Esses muitos provavelmente faz referência aos 10 chifres da 7ª cabeça da besta, quer dizer, os 10 reis, né, ou reinos que vão estar aliados ao anticristo no tempo do fim. Então, irmãos, não vamos sair por aí anunciando coisa errada, que nós já estamos na metade da última semana, que nós já estamos no Apocalipse, que o Apocalipse ele vem já se cumprindo de uns tempos para cá. Não, irmãos, nós não chegamos nesse tempo ainda. Quando chegar, irmãos, o anticristo ele faz um acordo com muitos por uma semana, quer dizer, por 7 anos, né? Então, irmãos, esse acordo ainda não foi feito, certo, irmãos? Vamos sempre pegar por base o que a Escritura revela, que o Oriente Médio é o epicentro dos acontecimentos do Apocalipse. Então, irmãos, vamos olhar ali, vamos olhar tudo o que acontece ali. E é nessa direção que nós devemos seguir, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos, né? E que Deus venha enriquecer todos os servos de Deus, todos os irmãos, né? Do conhecimento da sua santa palavra. Compartilhe, irmãos, o vídeo com mais irmãos na fé. Se inscreva no canal se não for inscrito, né? Peço para os irmãos, ora a Deus para mim, para Deus dar mais sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Para nós poder estar aqui, né? Divulgando para os irmãos esses conhecimentos desses assuntos que é muito pouco falado hoje em dia, né? Existe muita distorção, né? É pouco falado e o pouco que é falado, irmãos, muita gente distorce, né? Então, irmãos, vamos nos esforçar para aprender esses assuntos que é muito importante. É dentro, irmãos, dos assuntos do Apocalipse, é dentro dessas profecias, é dentro de meditar nela que nós vamos nos preparar para o tempo do fim. Certo, irmãos? Eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.